social e o ciclo das políticas públicas. Quer dizer, em que momento estes mecanismos podem entrar e nos auxiliar. Para quem não tenha ainda tido contato com o ciclo das políticas públicas, essa é uma construção que começou na administração pública enquanto ciência autônoma, veio trazida para o direito e ela retrata o modo segundo o qual, do ponto de vista técnico adequado, se deveria construir esses programas de ação estatal. Então, o programa de ação estatal devia partir da identificação de um problema. Existe um problema, né? Pandemia de coronavírus. A gente forma a agenda, elege os problemas que têm que ser tratados prioritariamente, quer dizer, nesse momento pandemia é um problema, mas há outros. Agora, a nossa agenda priorizou a pandemia por razões óbvias. Então, identificar os problemas, formar a agenda, a partir disto, formular as estratégias. Olha, para fins de combate à pandemia, eu vou tomar esta e aquelas outras ações, implementar estas estratégias e, finalmente, avaliá-las. Isso é o ciclo clássico das políticas públicas. E onde é que a inteligência artificial pode entrar? Primeiro, ela pode entrar na identificação do problema. Existem muitas situações que a administração pública pode não perceber como um problema. Ou porque ela não tem notícia, ou porque ele tem características tais que escaparam à administração. Há um exemplo que é muito candente nisso, que é o exemplo dos desplazados da Colômbia, né? Que foram as pessoas que foram removidas de seus locais de habitação no período mais agudo dos conflitos com Farc e outras forças como tais, né? Vanessa, a administração pública está careca de saber que tem gente que é expulsa de algum lugar por circunstâncias de perigo, etc, etc. Sim, mas ali havia um elemento diferente, porque estas pessoas não se identificavam por inserção social, não se identificavam por um elemento étnico comum. A única coisa que elas tinham em comum era que um dia alguém da Farc chegou e disse, sai daqui. E ele teve que ir embora. Né? Então, esta configuração do problema, quer dizer, não era um problema de vulnerabilidade social, era um problema relacionado a este incidente, isso escapava à administração pública. Né? Então, identificar o problema pode se pôr como necessidade sem que a administração pública tenha percebido, né, que o problema existe e ou quais sejam os seus reais contornos. Existem já iniciativas de aplicação de mecanismos de inteligência artificial nas redes sociais, inclusive, para verificar sensibilidade social em relação a determinados fenômenos. E é claro que, de outro lado, existe a crítica. Olha, isso não é um indicador 100% confiável, por conta de todas as deficiências que a gente conhece das redes sociais, né? Captura, todos os riscos. Mas fato é que é uma ferramenta que pode se apresentar à nossa disposição. E ela pode facilitar a identificação de problema de populações que estão ocultas, né? De gente que está à margem do círculo de esfera política, né? De influência política. Então, quem não tem voz, eventualmente pode aparecer num bem construído mecanismo de inteligência artificial, né? Também na formação da agenda, eventualmente você pode ter a incidência na medida que você aplica um mecanismo desse para ampliar a possibilidade de participação, né? Também é possível que a gente tenha este benefício. No campo da formulação das políticas públicas, os mecanismos de inteligência artificial aí podem ser muito úteis, porque eles podem oferecer uma riqueza informacional que a gente ordinariamente não tinha, né? E eles podem, e aí esse é o grande desafio, vejam só, a administração pública opera a partir da lógica de especialização funcional, né? Vocês tiveram aula de estrutura da administração, foi lá a professora Adriana ou algum outro professor e disse: a administração pública organiza sua estrutura a partir do critério de especialização funcional. Identificada que uma atividade é especializada, a gente vai, destaca, cria um órgão e tal. Todos nós repetimos isso na graduação, né? Então esta é a lógica da administração pública. E isto muitas vezes leva a administração pública a ter uma visão de túnel.
porque eu tenho e opero a partir da lógica que é própria da minha especialização funcional. Eu que sou técnico na área de desenvolvimento social, penso a partir dessa perspectiva, né? Há um exemplo que eu dou sempre, que foi uma situação em concreto. Havia um programa no estado de Pernambuco que é desenvolvido pela Secretaria Estadual de Assistência Social, Desenvolvimento Social, que era um problema de distribuição de leite para crianças em situação de risco nutricional, alimentar, né? O Tribunal de Contas foi examinar e disse: olha, o programa é ótimo, muito bem, funciona muito bem, o leite está chegando, a maravilha. Uma observação só: a Secretaria de Desenvolvimento Social, para identificar as crianças em situação de risco alimentar, não se beneficia dos dados do Programa de Saúde da Família, que é conduzido pela Secretaria de Saúde, que identifica também esse tipo de situação. Então, a administração saia da visão de túnel e opere a partir de uma visão matricial. E aí recalibre o seu programa, né? Então vejam que para este vício, para este desvirtuamento, por assim dizer, a inteligência artificial pode ajudar muito. Mas vejam que para que a gente tenha o máximo potencial de benefício para este fim, as bases de dados vão ter que se falar. E isso é um problema em matéria de administração pública. Porque se a frase informação é poder é uma frase de uso comum entre nós, na administração pública ela é um cânon absoluto. Informação é poder. Minha base de dados, né? E aí sempre tem uma razão, né? Fazenda. Olha, precisamos compartilhar a base de dados com a Fazenda. Não, sigilo fiscal. Não, minha base de dados. Então isso é um elemento que a gente vai ter que vencer. Mas fato é que, vencido esse elemento, integrado às bases de dados, a gente pode ter muito enriquecida as potencialidades da formulação de políticas públicas. Também no campo da formulação, você vai ter grande contribuição possível oferecida pelos mecanismos de inteligência artificial de predição. Se a resposta for essa, qual é o resultado que eu posso esperar? Tal, tal, tal. E se a resposta for aquela? Tal, tal, tal. Então aí você pode ter também um grande benefício. No campo da implementação e da avaliação, a inteligência artificial também pode contribuir. No campo da implementação, porque ela pode ir acompanhando a geração dos resultados pretendidos ao longo da implementação. Não preciso esperar terminar o ciclo para ver e não está dando certo. Eu posso ir fazendo isso ao longo dele e com um grande ganho de velocidade. Vou ter acesso à informação do sucesso ou insucesso antecipada. É claro que isso tem que ser objeto de algum temperamento, porque toda política pública também exige um ciclo de maturação, então isso tem que ser objeto de algum temperamento. Mas ela pode efetivamente proporcionar este ganho, né, de qualidade e de velocidade. Então temos vários pontos no ciclo das políticas públicas em que a inserção de IA pode ser preciosa. Muito bem, riscos no emprego de inteligência artificial no campo das políticas públicas. O primeiro risco é o seguinte: vejam só, antes de entrar nos riscos, não estou eu aqui fazendo um discurso contrário à inteligência artificial, muito ao contrário. Eu sou uma entusiasta da inteligência artificial, da tecnologia. Ontem, lá na PUC, eu fazia uma advertência. Acho que para este público ela não é necessária. Acho que eu talvez estivesse falando comigo mesma. Nós precisamos vencer essa suposta dicotomia, divisão, oposição mesmo entre o tech e o fuzzy, né? A gente tem essa lógica de que nós, das ciências sociais, nós somos o povo do fuzzy, das humanidades. E aí esse negócio de números, isso não é comigo, isso é do povo técnico, né? Há uma série de TV que eu gosto muito, chama-se Big Bang Theory. Tem lá um personagem que é o Sheldon, né? Que é um físico, ele é um tech. E aí, de vez em quando, alguém vai e fala alguma coisa e diz: "Oh, the humanities", né? Sabe? Esse povo, né? E nós temos isso também. Então, por exemplo, há uma frase, eu tenho feito uma cruzada contra ela, amigos, que é a frase assim: eu sou totalmente analógico, né? Isso tem que ser proibido. Proibido. Primeiro porque não é verdade. Se você é totalmente analógico, você não tem aparelho celular. Nem tem página de Facebook. Tem página de Facebook? Tem aparelho celular? Não é totalmente analógico. Você está resistindo. É outro departamento, né? Mas essa resistência tem que ceder.
Porque as coisas estão acontecendo. Ó, não dá para você ser penalista e ignorar que o mecanismo de inteligência artificial está sendo utilizado para formular decisões sobre a execução da pena. Não é possível isso. Né? Não, mas isso é lá dos TEC. Então eu estou numa cruzada contra esta frase. Se algum dos senhores usava, por favor, não usem mais não. Né? E aí, quer dizer, todo o meu discurso é um discurso em favor da inteligência artificial, mas de uma recepção da inteligência artificial com devido espírito crítico. Porque nós ainda somos a fonte de inspiração da inteligência artificial, o que significa que, em princípio, a nossa inteligência ainda é melhor que a da máquina. Né? Então vamos manter esta condição, essa premissa. E aí o primeiro risco que deve estar na nossa cabeça na formulação desse exercício crítico é que inteligência artificial define ou identifica mecanismos de correlação, mas não necessariamente de causalidade. A causalidade, quem avalia somos nós. Olha, os alunos que estudam isto se inscrevem na disciplina da professora Adriana. Isso é uma correlação. Agora, por que isto acontece? Esta avaliação de causalidade é uma avaliação distinta da avaliação de correlação. E há muito de intuição ainda no fenômeno de causalidade. Né? Então, a gente não pode abrir mão da formulação desse juízo crítico. As coisas não são sinônimas. Né? Segundo elemento em relação ao qual a gente tem que ter cuidado é que há um equilíbrio que a gente tem que buscar, especialmente no campo de políticas públicas, entre risco e necessidade. Existem situações que reclamam ação, ainda que com risco. Não, peraí, que o mecanismo de predição disse que se eu fizer alguma coisa agora tem um risco de 70% de desacerto. Ok. Mas e se você não fizer? Qual é o risco envolvido? Né? Então, há um equilíbrio que a gente tem que fazer entre necessidade de resposta, necessidade de atuação e risco. E há um segundo componente que tem que entrar aí, que é do qual eu falava também ontem à noite, mas que eu acho importante destacar, que é o seguinte: nós temos caminhado no sentido de reconhecer a necessidade de um certo grau de experimentalismo, né? Experimentalismo administrativo. Você tem várias pessoas na área do direito administrativo que estão trabalhando isso. Ontem eu mencionava. O professor Carlos Ari Sanfeld trabalha isso. Lá no Rio de Janeiro, o Zé Vicente Mendonça. O pessoal da área de regulação usa uma expressão fancy, né? Sandbox regulatório. Né? O que é isso? Isso é dizer, olha, nós em alguns momentos, como as relações estão cada vez mais complexas e mais rápidas, em alguns momentos a gente tem que fazer uma experiência localizada e vamos ver se dá certo. E se der certo a gente amplia, né? Ok, né? Estamos superando uma mística antiga de que a administração sabia de certeza, como dizia um amigo meu português, qual era a resposta certa para todas as situações. E se ela não fazia de início era por causa de improbidade, né? Porque o administrador é intrinsecamente mau, porque ela sabe, tem uma resposta só e é a certa. Nós estamos finalmente superando isso. Na vida não tem mais uma resposta só e certa. Pensem bem, né? Um exemplo bem comezinho. Antigamente a gente chegava numa loja e dizia assim, eu quero um café. Né? Vai hoje entrar na Starbucks e dizer eu quero um café. Vai vir 18 perguntas. Né? Latte, chai, assim, com lactose, sem lactose, não sei o quê. Eu dou sempre o exemplo de TV. Hoje em dia comprar uma TV para mim é uma tortura, por isso que eu não troco. Antigamente a gente chegava na loja e dizia assim, eu quero uma TV grande. O vendedor sabia perfeitamente o que você queria, não tinha mais pergunta nenhuma. Agora você chega lá, eu quero uma TV, Smart, 4K, LED, não sei o que. Aí vem 18 expressões que eu não entendo o que seja, infernal. Né? Então, assim, se nós no mundo da vida não temos mais escolhas simples, a administração também, porque ela administra as nossas relações, o nosso convívio. Então ela não tem escolhas simples, e se ela não tem escolhas simples, de vez em quando experimentar pode ser importante. E experimentar tem risco. Então a gente precisa entender esta relação. E aí um bom viés de solução, me parece, é a proposição do professor Carlos Ari, que diz com acerto que experiência não é, vamos ver, vamos fazer isso e ver no que dá. Experiência é monitorada.
né? Você desenha a experiência, prevê um prazo para a sua aplicação, prevê resultados projetados, depois você vê se aquilo funcionou. Então, esse é o segundo risco sobre o qual eu queria lhes falar. E o terceiro risco é o determinismo do padrão, né? E esse é um risco que está relacionado a uma outra coisa da qual eu falava também ontem, que é o nosso fascínio pela suposta objetividade e infalibilidade do que vem da máquina, né? A gente tem essa visão equívoca. Não, se isso foi resultado da aplicação do algoritmo, então está certo. Não, está certo ou não. Ontem houve uma pergunta se o algoritmo aplicado na administração erra. E aí eu disse, defina o que é errar, né? Porque ele pode aplicar exatamente as regras que lhe estavam postas e gerar a solução A. Ele acertou no que diz respeito ao cumprimento das regras, mas a solução A para aquele administrado foi um desastre, né? Então, errou ou acertou? Depende da perspectiva, né? Então, a gente tem essa percepção equívoca de que o que vem da máquina é objetivo, é impessoal e não é falho, né? É um acerto. E isto não é necessariamente verdade. Então, o fato de que o mecanismo de inteligência artificial aponta um padrão não significa dizer que aquele padrão deva se manter para sempre, ou vá se manter para sempre. Ele pode ser objeto de outros influxos e mudar radicalmente o resultado das coisas. Então, é preciso que a gente entenda que o padrão identificado pelo mecanismo de inteligência artificial é ponto de partida, não é ponto de chegada, né? Até porque o padrão, muitas vezes, pode ser simplesmente a sua sugestão ou indicação de que é preciso mudar o padrão. O padrão está mostrando que o resultado é esse resultado é ruim, ou este resultado não desejamos mais, né? Então, inteligência artificial atrai um risco que é muito próprio da administração pública, que é o risco da inércia, né? A administração pública, você implementou uma solução, foi uma dificuldade de implementar isso e tal, agora estamos aplicando. Olha, mas ela opera a partir de padrões que não são mais os mesmos, tem que mudar. Tem que mudar? Olha, mas eu gastei 4 milhões nesse mecanismo de inteligência artificial. Não tem que mudar? Vou ter que refazer toda a base de dados. Tem certeza? Vamos aplicar esse aí mesmo, né? Então, assim, isto é um risco que a gente tem, esse risco de conservação que é muito próprio da administração pública. Pode parecer um paradoxo isso que eu estou falando, né? O mecanismo de inteligência artificial, que era para dar celeridade, ele pode gerar conservação. Mas isso é por conta da lógica da administração pública, que é uma lógica muito avessa à mudança por receio de responsabilidade, de outras consequências, né? Enfim, vejam, amigos, isto é um cenário de grandes desafios. Um cenário de grandes desafios de como a gente pode empreender a incorporação dessas coisas. Mas isso tem que funcionar, como eu disse, não como um argumento de rejeição, mas como um argumento de estímulo a uma reflexão nossa que passa a ser diferente, né? Os canais, e vejam, talvez o nosso maior elemento de resistência à inteligência artificial é que ela, em alguma maneira, vai revelar como a gente pensa e decide, ou quais são os reais efeitos do que a gente pensa e decide. E eu acho que é isso que a gente tem medo. Porque hoje em dia, a gente sempre tem uma escapatória, né? As coisas não são absolutamente objetivas, não estão traduzidas num comando algorítmico, então sempre há uma nuvem de incerteza. Mas na hora que a gente sair dessa nuvem de incerteza, isso vai apontar as nossas falhas. E talvez seja disso que a gente tem medo. Mas aí, como uma palavra final para vocês, acho que a gente não tem que ter medo disso, né? Dizia eu ontem também. Todos nós já tivemos a seguinte experiência. Fizemos uma prova, tinha uma questão, a gente errou. Nunca mais a gente esquece aquilo, né? Eu me lembro, no meu concurso de procurador, me perguntaram sobre desapropriação de bens móveis. Eu não tinha estudado essa tralha. Aí vieram me falar da Guerra dos Santos. Quem já ouviu a história da Guerra dos Santos? Professora Adriana. Né? Foi o precedente que deu origem à construção da ideia de desapropriação de bens móveis. Porque havia um santeiro, né, que era natural, se a memória não me trai,
era natural de Pernambuco, mas a vida inteira ele viveu na Bahia e faleceu. E havia uma contenda entre os dois estados sobre onde é que ia ficar a coleção de santaria dele. Pernambuco queria que ficasse lá porque ele era natural de Pernambuco. A Bahia queria que ficasse lá porque ele viveu a vida inteira na Bahia. Eis que Pernambuco desapropriou a coleção de santaria do cara para reconduzir para o estado de Pernambuco. E aí veio a questão: Manice, por que diabos você está falando isso? Vejam, eu tenho 32 anos de procuradoria, então essa pergunta me foi feita há 32 anos atrás e eu jamais esqueci. Então a falibilidade humana tem um componente importantíssimo para o aprendizado. E não dá para a gente, com medo da inteligência artificial, negar o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa condição humana. Nossa condição humana é assim mesmo. A gente erra, a gente se beija na pandemia de coronavírus. É isso aí. E é isso que nos faz deliciosamente humanos. Então, pensem bem como ideia final: inteligência artificial é só uma ferramenta. A escolha sobre como ela vai ser implementada é toda nossa. Obrigado.